Somos da Carbonfy, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. E hoje, a gente vai mergulhar numa decisão que, à primeira vista, parece só mais um número numa planilha, mas que, na verdade, diz muito sobre o Brasil. Estamos falando da Petrobras. A maior da América Latina. Exato. Ela anunciou um corte no seu plano de investimentos para os próximos 5 anos. O valor caiu para 109 bilhões de dólares. E a questão é, isso é só um ajuste de cinto ou tem algo, sei lá, bem maior acontecendo? Pois é. As fontes que a gente analisou descrevem isso como um verdadeiro marco de realismo fiscal. Então, nossa missão aqui é decifrar o que está por trás desses números, o que isso revela sobre o cabo de guerra entre a empresa, o governo e, claro, o mercado global. Ok, vamos analisar isso. Exato. E o que é fascinante nessa história toda é que esse corte expõe uma tensão clássica, né? Principalmente em economias como a nossa. Que tensão seria essa? De um lado, você tem a ambição política. A ideia de usar uma gigante como a Petrobras para, acelerar a economia, gerar empregos. Ser a locomotiva do país, aquele discurso. Isso, ser a locomotiva. E do outro lado, a gente tem a dura realidade da disciplina de mercado, que exige, cautela, pé no chão, foco no resultado. Havia uma expectativa enorme de que a empresa fosse abrir a carteira, mas a gestão puxou o freio de mão. Então, o que a gente vai explorar hoje são justamente as camadas dessa decisão. A estratégia financeira, o xadrez político e, principalmente, o efeito dominó que isso causa em toda a economia brasileira. Ótimo. Vamos começar por esse cabo de guerra, então. A justificativa oficial para o corte, como eu disse, foi uma projeção de preços do petróleo mais baixos. Parece plausível, bem técnico. Sim, parece. Mas a análise que temos aqui vai muito além. Tem uma frase bem forte que diz: o que a gente está vendo é a imposição da disciplina de mercado sobre a ambição política. Isso soa quase como uma rebelião silenciosa. O que isso significa na prática? A diretoria está trancando a porta do cofre para o próprio governo? É uma ótima maneira de colocar. Rebelião silenciosa captura bem o sentimento, sabe? Na prática, significa que a gestão está dizendo: olha, o mundo lá fora está instável, os preços das commodities não vão ficar nas alturas para sempre, então a gente precisa arrumar a casa, nos proteger. Certo. Então, em vez de agir como aquele motor de arrante que o governo talvez quisesse, injetando bilhões em projetos de retorno duvidoso... Então, essa tal disciplina de mercado é, no fundo, o instinto de sobrevivência da empresa. A gestão está se blindando contra um otimismo talvez exagerado do governo. Porque isso levanta uma questão. Isso é sinal de boa governança de uma gestão independente que protege a empresa ou é um ato de desafio ao plano econômico do seu maior acionista, que é o governo? São coisas bem diferentes. E essa é a pergunta de $1 milhão. A verdade é que provavelmente é um pouco dos dois. Por um lado, é inegavelmente uma boa prática de governança. A gestão está protegendo o balanço da empresa contra um ciclo de baixa. É a obrigação fiduciária dela com todos os acionistas, não só com o controlador. Mas, por outro lado, é impossível ignorar o contexto político, né? Havia uma pressão enorme por mais investimentos em refino, em estaleiros, para reativar a indústria nacional. Sim, a gente ouviu muito sobre isso. Ao cortar o orçamento, a diretoria está, na prática, dizendo não a uma parte desse projeto político. O que me leva a pensar, a gente fala em autonomia gerencial, mas assim, quão real é essa autonomia quando o governo pode, em tese, trocar a diretoria se não gostar do que está vendo? Isso não é mais um jogo de xadrez? Tipo uma aposta calculada de que no fim do dia o governo precisa mais do dinheiro que a Petrobras gera do que dos projetos que ela poderia financiar. Exatamente. Você tocou no ponto central da coisa. É um ato de equilíbrio delicadíssimo. A autonomia é sempre relativa numa estatal. A diretoria está caminhando numa corda bamba. De um lado, precisa mostrar resultados, manter a empresa saudável, atrativa para investidores. Do outro, não pode simplesmente ignorar as diretrizes do acionista majoritário. Essa decisão de cortar o investimento é essa aposta que você falou, a de que a solidez financeira e a capacidade de pagar dividendos são tão vitais para o próprio governo que ele vai acabar aceitando um ritmo mais lento de investimentos.
É uma negociação de poder que acontece através de planilhas. Perfeito, através de planilhas de orçamento. Certo. Então, se eles estão pisando no freio desse plano de gastos massivos, para onde que toda essa energia, esse capital, está sendo redirecionado? A empresa não pode só parar. Qual é a nova estrela guia da estratégia? Pelo que eu entendi, tudo se resume a um conceito: a defesa do fluxo de caixa livre. Essa é a chave de tudo? Defender o fluxo de caixa livre se tornou a prioridade número 1. E essa decisão, claro, tem consequências imediatas. A primeira, e mais óbvia, é que se você investe menos, você precisa de menos dinheiro. Isso significa que a Petrobras não precisa ir ao mercado se endividar tanto. Menos dívida, empresa mais sólida. Isso. Menos vulnerável a crises. E a segunda consequência direta é que, com menos dinheiro saindo para investimentos, sobra mais dinheiro em caixa. E essa liquidez é crucial para garantir uma coisa que o mercado e o governo amam: Dividendos. dividendos robustos. Exato. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi a lógica. Porque parece contraintuitivo. O governo que quer impulsionar a economia com projetos é o maior acionista de uma empresa que agora está deliberadamente freando os investimentos nessa mesma economia, e isso, de alguma forma, é bom para o caixa do governo. Como essa conta fecha? Parece um paradoxo, né? Mas a conta fecha perfeitamente quando a gente olha para as finanças públicas. O governo não é só um planejador da economia, ele também tem um orçamento para fechar. E uma das maiores fontes de receita não tributária do Tesouro Nacional são os dividendos pagos pelas estatais. Principalmente pela Petrobras. Principalmente pela Petrobras. Ao priorizar o fluxo de caixa, a gestão está, na prática, garantindo que a empresa vai continuar sendo uma vaca leiteira de dividendos para o governo. Ah, agora faz sentido. É uma troca. O governo abre mão de parte do seu sonho de reindustrialização acelerada via Petrobras, mas em troca recebe um fluxo de caixa mais previsível e robusto para pagar as próprias contas. É o pragmatismo vencendo a ideologia, talvez. É o pragmatismo fiscal falando mais alto. Com certeza. E essa mensagem não é só para o governo, é para o investidor privado também. A gestão está dizendo: olha, a gente vai crescer, mas de forma inteligente, seletiva. O foco agora está totalmente nos ativos de classe mundial, tipo os campos do pré-sal. E por que o pré-sal? A grande vantagem do pré-sal é que ele tem um break-even, ou seja, um ponto de equilíbrio baixíssimo. Isso significa que a extração de petróleo ali continua dando lucro, mesmo que o preço do barril despenque. Entendi. É uma estratégia de resiliência. É uma estratégia de construir uma fortaleza financeira, não de sair construindo castelos de areia que qualquer onda pode derrubar. Ok, a lógica interna da empresa está clara. Construir essa fortaleza. Mas uma fortaleza tem muros altos. Quem fica do lado de fora? Imagino que os tremores de uma decisão desse tamanho se espalhem muito além da sede da Petrobras, né? Com certeza, os impactos se espalham pela economia inteira. A gente pode pensar em dois grandes grupos que sentem o baque assim imediatamente. O primeiro é toda a cadeia de suprimentos. Pense na indústria naval, nos fornecedores de equipamentos, nas empresas de engenharia. Tinha muita gente esperando por esses investimentos. Havia uma expectativa gigantesca de um novo superciclo de encomendas da Petrobras. Muita gente se preparou para isso, investiu, contratou. Esperando o boom. Nossa, é como se uma cidade inteira estivesse se preparando para um festival gigantesco que de repente foi cancelado. Todos os fornecedores que compraram estoque extra Ficam com prejuízo. A analogia é perfeita. É exatamente isso. A redução do plano de investimentos é um balde de água fria nesses setores. O artigo que a gente analisou diz que a decisão coloca um freio na velocidade da reindustrialização. É um ajuste doloroso. No curto prazo, sim, mas, e aqui entra uma reflexão importante, será que essa freada não força essas empresas a buscarem uma competitividade genuína, baseada em inovação e eficiência? Em vez de viverem na dependência dos ciclos de investimento de uma única estatal. Isso. A longo prazo pode ser um remédio amargo, mas necessário, sabe? Uma espécie de desmame forçado? É um ponto interessante. E qual é o segundo grande impacto? Você mencionou o que acontece com as contas do governo, com o Tesouro. Aqui a gente entra de novo naquele paradoxo que você achou contraintuitivo. A primeira impressão é,
menos investimento da maior empresa do país é ruim para o governo. Menos obras, menos empregos, menos atividade econômica. Lógico. Só que a análise aponta que no curto e médio prazo, a decisão tem um viés positivo para o Tesouro. E o motivo é exatamente o que a gente já falou. Os dividendos. Ao proteger seu caixa, a Petrobras garante sua capacidade de continuar sendo uma pagadora de dividendos colossal. Então a disciplina da empresa vira a disciplina do país, de certa forma. A prudência da Petrobras ajuda o governo a passar uma imagem de maior responsabilidade fiscal para o mundo. Sem esse dinheiro, o rombo nas contas públicas seria ainda maior. Portanto, a decisão da Petrobras de ser mais cautelosa ajuda a manter o chamado risco Brasil sob controle. Indiretamente, a prudência da estatal contribui para a estabilidade macroeconômica. O que é fundamental para atrair outros tipos de investimento. É uma dinâmica complexa, cheia de ironias. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Quando a gente junta todas as peças, a história que emerge é muito, mas muito maior do que um simples corte de orçamento. Parece que estamos testemunhando uma mudança de paradigma. Sem dúvida. A grande conclusão é que a realidade do mercado global de energia, um mercado volátil, incerto, que caminha para uma transição, essa realidade está se impondo sobre a vontade política de usar a empresa como uma ferramenta de desenvolvimento a qualquer custo. É uma escolha clara, então. Muito clara. A Petrobras está escolhendo a resiliência do balanço em detrimento da expansão desenfreada. Está trocando a velocidade pela segurança. Tem uma frase no final da análise que resume isso de forma brilhante. No novo normal do petróleo, a prudência é o ativo mais valioso. Parece que a era do gigantismo pelo gigantismo acabou. Exatamente. Essa decisão é um estudo de caso fascinante sobre governança corporativa numa empresa que vive sob pressão constante. É a tentativa de achar um caminho no meio daquele corredor estreito que falamos. De um lado, os interesses nacionais. E do outro, as exigências dos investidores globais. O que a gente está vendo é um sinal dos tempos, onde a eficiência, a resiliência e a solidez financeira se tornam as palavras de ordem, mesmo para uma gigante estatal. Em resumo, o que parecia ser só uma notícia de negócios é, na verdade, uma história complexa sobre realismo fiscal, sobre esse cabo de guerra entre política e mercado. E, no fundo, sobre os caminhos que a economia brasileira pode tomar nos próximos anos. E isso nos deixa com uma última provocação para pensar. Se o principal instrumento do Estado para executar sua política industrial, que é a Petrobras, é forçada pelas circunstâncias a priorizar a disciplina de mercado em vez da expansão acelerada, o que isso nos diz sobre o futuro de todo o projeto de reindustrialização do Brasil? Boa pergunta. Será que estamos entrando numa nova era, onde a eficiência e a resiliência financeira se tornam os pilares da estratégia nacional, mesmo em áreas tradicionalmente dominadas pela influência do Estado? É uma pergunta que vai definir muitos debates econômicos aqui para frente. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a Carbon Fi para se manter sempre atualizado.